Assim como o trabalhador que ajuda a construir um edifício não conhece o plano do todo ou nem sempre o tem presente, é desse modo que o ser humano, ao desenrolar cada dia e cada hora de sua vida, lida com o todo e o caráter de sua trajetória de vida. Quanto mais esse caráter for digno, significativo, metódico e individual, tanto mais será necessário e benéfico que, de vez em quando, ele lance um olhar sobre o seu esboço reduzido, ou seja, sobre o plano de sua vida. É claro que disso também faz parte que ele tenha dado o passo inicial, conhece-te a ti mesmo. Portanto, é preciso que ele saiba o que verdadeiramente, fundamentalmente e sobretudo quer, o que é essencial para a sua felicidade. E em seguida, o que ocupa o segundo e o terceiro lugares. E ainda, é preciso que reconheça qual é, em geral, a sua vocação, o seu papel e a sua relação com o mundo. Se isso for significativo e grandioso, a visão do plano de sua vida em escala reduzida haverá de, mais do que qualquer outra coisa, fortalecê-lo, erguê-lo, encorajá-lo à ação e desviá-lo de caminhos equivocados. Assim como o andarilho que sobe tem uma visão geral e reconhece o caminho percorrido, com todas as suas sinuosidades e desníveis, ao chegar a um ponto mais elevado, nós também só reconheceremos a verdadeira interligação de nossos atos, realizações e obras, a sua exata consequência e o seu encadeamento, inclusive o seu valor, ao chegarmos ao final de uma etapa de nossa vida ou até da vida inteira. Pois enquanto estamos ocupados com isso, agimos somente de acordo com as qualidades estabelecidas de nosso caráter, sob a influência dos motivos e de acordo com a medida de nossas capacidades. Portanto, invariavelmente com necessidade, uma vez que em cada momento fazemos simplesmente o que naquele momento nos parece justo e adequado. Somente o desfecho revela o que resultou daí, e somente o olhar retrospectivo para o conjunto revela o como e o modo pelo qual. Por isso é que, quando realizamos os maiores feitos e criamos obras imortais, não estamos conscientes deles enquanto tais, mas simplesmente como adequados aos nossos propósitos presentes e correspondentes às nossas intenções ocasionais, portanto corretos nesse momento. No entanto, é só a partir da concatenação do todo que, mais tarde, o nosso caráter e as nossas capacidades ficam nitidamente visíveis. E no detalhe vemos então que enveredamos pelo único caminho correto dentre milhares de caminhos equivocados, como se isso tivesse sucedido por inspiração, guiados pelo nosso gênius. Tudo isso se aplica tanto ao plano teórico quanto ao prático, e em sentido inverso, ao que é ruim e errado. Uma questão importante da sabedoria de vida consiste na proporção correta entre a atenção dedicada em parte ao presente, em parte ao futuro, para que um não prejudique o outro. Muitas pessoas vivem demasiadamente no presente, são pessoas imprudentes. Outras vivem demasiadamente no futuro, são pessoas temerosas e inquietas. É raro que alguém consiga manter rigorosamente a proporção certa. Aqueles que, movidos por anseios e esperanças, vivem apenas no futuro, olham sempre para frente e se apressam impacientemente em direção às coisas vindouras, como se essas fossem, antes de mais, propiciar a verdadeira felicidade, enquanto deixam de perceber e desfrutar o presente. São, apesar de suas feições astutas, comparáveis àqueles asnos da Itália, cujos passos podem ser apressados, pendurando diante de sua cabeça, preso a um bastão, um feixe de feno, que eles sempre veem próximo, diante de si, e que esperam alcançar, pois eles enganam a si mesmos em relação a toda a sua existência ao viverem apenas ad interim, até que estejam mortos. Portanto, em vez de nos ocuparmos única e exclusivamente com os planos e com as preocupações para o futuro, ou de nos entregarmos à nostalgia do passado, jamais deveríamos nos esquecer que só o presente é real e certo. O futuro, em contrapartida, quase sempre se mostra diferente do que o pensávamos. Assim, também o passado foi diferente, de modo que, no todo, ambos têm menos importância do que nos parece. Pois a distância, que torna os objetos pequenos para a visão, faz com que se tornem grandes para o pensamento. Unicamente o presente é verdadeiro e real. Ele é o tempo efetivamente realizado, e é exclusivamente nele que reside nossa existência. Por isso, deveríamos sempre considerá-lo digno de uma acolhida alegre,
e assim conscientemente desfrutá-lo como tal em todo momento suportável e livre de adversidades e dores imediatas. Ou seja, não o obscurecer com expressões amuadas devido a esperanças fracassadas no passado ou inquietações quanto ao futuro, pois é completamente insensato rechaçar um bom momento presente ou arruiná-lo intencionalmente por causa de decepções do passado ou inquietações com o porvir. É claro que se deve dedicar um certo tempo à preocupação, sim, até mesmo ao arrependimento. Depois, porém, deve-se pensar o seguinte sobre o passado. Impõe-se a nós dobrar o coração no peito. Dou fim à ira. Não é algo aceitável sempre insistir na fúria. E sobre o futuro, mas tudo jaz nos joelhos de imortais. No entanto, sobre o presente, pensa que cada dia é, por si só, uma vida, e torna esse tempo real e único, o mais agradável possível. Os únicos males futuros que podem justificadamente nos inquietar são aqueles que são certos, e cujo momento de ocorrência também é certo. No entanto, esses são muito poucos, pois os males são ou simplesmente possíveis, no máximo prováveis, ou são certos, mas seu momento de ocorrência é completamente incerto. Se nos deixarmos envolver por esses dois tipos, não teremos mais nenhum instante de sossego. Portanto, para não perdermos a tranquilidade de nossa vida devido a males incertos e indeterminados, precisamos nos acostumar a considerar os primeiros como se nunca fossem ocorrer, e os segundos como se certamente não fossem ocorrer em breve. Ora, quanto menos alguém é incomodado pelo temor, tanto mais é inquietado pelos desejos, cobiças e pretensões. O significado verdadeiro da canção tão popular de Goethe, Ich hab mein Salz auf nicht gestellt, em nada depositei minhas esperanças, é que, só depois de se afastar das pretensões e retornar para a existência nua e crua, o ser humano toma parte da tranquilidade que constitui o fundamento da felicidade humana. Essa tranquilidade é necessária para considerar assimilável o presente e, desse modo, a vida inteira. Justamente com esse propósito, deveríamos sempre ter em mente que o dia de hoje vem só uma vez e nunca mais. Porém, supomos que retornará amanhã, mas amanhã é um novo dia que também só virá uma vez. Nós, contudo, esquecemos que cada dia é uma parte integrante e, por isso, insubstituível da vida, e o consideramos antes como contido nela, assim como os indivíduos estão contidos no conceito de conjunto. Também apreciaríamos e desfrutaríamos melhor o presente se, nos dias de bem-estar e saúde, sempre estivéssemos conscientes de que, como nas enfermidades e aflições, a lembrança nos apresenta cada hora sem dor e sem privação, como infinitamente digna de inveja, como um paraíso perdido, como um amigo negligenciado. No entanto, vivemos nossos belos dias sem percebê-los. Só quando chegam os dias ruins é que desejamos aqueles de volta. Deixamos passar milhares de horas alegres e agradáveis, sem desfrutá-las e com o rosto amuado, para depois, nos tempos sombrios, suspirarmos por elas em vão. Em vez disso, deveríamos reverenciar todo o momento presente suportável, inclusive o mais corriqueiro, que, indiferente, deixamos passar e que, até mesmo impacientes, apressamos. Deveríamos sempre ter em mente que, precisamente agora, esses momentos se precipitam naquela apoteose do passado, na qual, a partir de então, envoltos pelos raios de luz da perenidade, são conservados pela memória, para, especialmente nos momentos ruins, quando essa um dia abre a cortina, apresentarem-se como um objeto de nosso anseio mais íntimo. Toda limitação torna a pessoa feliz. Quanto mais estreito for o nosso campo de visão, ação e contato, tanto mais felizes seremos. Quanto mais amplo, tanto mais frequentemente nos sentiremos aflitos e intimidados. Pois, nesse caso, multiplicam-se e ampliam-se as preocupações, os desejos e os temores. É por isso que, inclusive, os cegos não são tão infelizes como possam parecer a priori. É o que demonstra a serenidade meiga, quase alegre, em seus traços faciais. Inclusive, reside, em parte, nessa regra que a segunda metade da vida é mais triste do que a primeira, pois no decorrer da vida o horizonte de nossos propósitos e intenções se torna cada vez mais amplo. Na infância, ele se limita ao ambiente mais próximo e às relações mais estreitas. Na juventude, amplia-se significativamente. Na idade adulta, abrange toda a nossa trajetória de vida e, com frequência, as relações mais distantes, os estados e povos. Na velhice, abrange os descendentes.
Por outro lado, toda limitação, inclusive espiritual, é benéfica para a nossa felicidade, pois quanto menor o estímulo da vontade, tanto menor o sofrimento. E sabemos que o sofrimento é algo positivo, ao passo que a felicidade só é negativa. A limitação do campo de ação tira da vontade os ensejos exteriores para o estímulo. A limitação do espírito, os interiores. Esta última, no entanto, tem a desvantagem de abrir a porta para o tédio, que indiretamente se torna a fonte de incontáveis sofrimentos. Uma vez que apenas para afastá-lo recorre-se tudo, portanto, à distração, companhia, luxo, jogo, bebida, etc., que atraem danos, ruína e infelicidade de todo tipo. Difícil é a serenidade no ócio. Por outro lado, evidencia-se o quanto a limitação exterior é benéfica e até necessária para a felicidade humana, até onde esta é possível, no fato de que o único gênero poético que faz a descrição de pessoas felizes, o idílio, apresenta-se sempre em essência numa situação e num ambiente bastante limitado. Essa percepção da questão está na base de nosso deleite com as chamadas pinturas de gênero. Consequentemente, a maior simplicidade possível de nossas relações e até a uniformidade do estilo de vida, enquanto não produzir tédio, tornam as pessoas felizes, porque permitem que sintam a própria vida e, por consequência, a sua carga essencial, do modo mais suave. Ela fluirá como um ribeiro, sem ondas ou redemoinhos. No que diz respeito ao nosso bem-estar e ao nosso sofrimento, o que importa, em última instância, é aquilo que preenche e ocupa a nossa consciência. Nesse caso, no geral, toda ocupação puramente intelectual proporcionará à pessoa com espírito apto para tal muito mais do que a vida real com sua constante alternância entre sucesso e fracasso, juntamente com seus abalos e incômodos. É certo que para tal ocupação exigem-se aptidões preponderantemente espirituais. Em seguida, é preciso observar que, assim como a vida ativa voltada para o exterior nos dispersa e desvia dos estudos, e retira do espírito a tranquilidade e a concentração indispensáveis, de igual modo, por outro lado, a ocupação espiritual contínua nos torna mais ou menos inaptos para lidar com os afazeres e agitações da vida real. Por isso, é aconselhável suspender inteiramente aquela ocupação por algum tempo. Quando surgirem circunstâncias que, de algum modo, requeiram uma ação prática enérgica. Para viver com perfeito bom senso e extrair da própria experiência toda a instrução nela contida, muitas vezes é preciso pensar retrospectivamente e recapitular o que se vivenciou, fez, experimentou e sentiu, e comparar seu juízo anterior com o atual, seus propósitos e anseios com o sucesso e a satisfação deles advindos. Essa é a repetição das lições particulares que a experiência deu a cada pessoa. A experiência própria também pode ser vista como o texto, do qual a reflexão e o conhecimento são o comentário. Muita reflexão e muito conhecimento combinados com pouca experiência são semelhantes às edições que apresentam 2 linhas de texto e 40 linhas de comentário. Muita experiência combinados com pouca reflexão e parco conhecimento são semelhantes às edições bipontinas, sem notas, que deixam muitas coisas incompreendidas. A recomendação aqui especificada aplica-se também à regra de Pitágoras, segundo a qual, à noite, antes de adormecer, devemos examinar cuidadosamente o que fizemos durante o dia. Quem passa a vida no tumulto dos negócios ou das diversões sem ruminar seu passado, apenas desenrolando sua vida, perde o claro bom senso, sua mente se torna um caos, surgindo em seus pensamentos uma certa confusão que se revela em sua conversação abrupta, fragmentária e, por assim dizer, desconexa. Essa situação fica tanto mais evidente quanto maior é a inquietação exterior, a quantidade de impressões e menor a atividade interior do espírito. Cabe observar aqui que, após um tempo mais longo e depois de terem passado as vivências e os ambientes que nos influenciaram, não conseguimos recuperar nem renovar nossa disposição e sensação suscitados por eles naquela ocasião. No entanto, é certo que podemos nos recordar de nossas próprias manifestações suscitadas por eles naquela ocasião. Essas são o resultado, a expressão e a medida daqueles. Por isso, a memória ou o papel deveriam conservar cuidadosamente essas ocasiões memoráveis. Para isso, os diários são bem úteis. Certamente, a qualidade mais propícia para a nossa felicidade é bastar-se a si mesmo, ser tudo em tudo para si, e poder dizer, omnia me comporto, levo comigo tudo o que é meu. Por isso, nunca é demais repetir a máxima de Aristóteles.
A felicidade é a dos que bastam a si mesmos. Em essência, esse também é o pensamento expresso de forma particularmente elegante na sentença de Chamfort, que coloquei como lema desse ensaio. Pois, por um lado, não se pode contar seguramente com ninguém a não ser consigo mesmo, e por outro lado, os desconfortos e desvantagens, os perigos e aborrecimentos que a sociedade traz consigo são incontáveis e inevitáveis. Não há caminho mais equivocado para a felicidade do que levar a vida no mundo em grande estilo, high life, pois o objetivo disso é transformar nossa existência miserável numa sucessão de alegrias, prazeres e diversões, no que não se consegue evitar a desilusão, e menos ainda, como no caso das companhias forçadas, as mentiras recíprocas. Em primeiro lugar, toda sociedade requer necessariamente uma acomodação recíproca e uma temperatura. Por isso, quanto maior, mais insossa ela se torna. Cada pessoa só pode ser ela mesma por inteiro enquanto estiver sozinha. Portanto, quem não ama a solidão, tampouco ama a liberdade, pois somente quando se está sozinho é que se está livre. A coerção é a companheira inseparável de toda a sociedade, a qual exige sacrifícios que se revelam tanto mais difíceis quanto mais significativa for a própria individualidade. Consequentemente, cada um evitará, suportará ou amará a solidão na exata proporção do valor do seu si mesmo, pois é na solidão que o miserável sente toda a sua miséria, o grande espírito sente toda a sua grandeza. Em síntese, cada um sente o que é. Além disso, quanto mais elevada for a posição de alguém na classificação hierárquica da natureza, tanto mais solitário será, de maneira essencial e inevitável. Nesse caso, porém, é um benefício para ele se a solidão física corresponder à espiritual. Do contrário, a proximidade frequente de seres heterogêneos exerce uma influência incômoda ou até mesmo hostil sobre ele, roubando-lhe seu si mesmo sem nada ter para oferecer como substituto. Desse modo, ao passo que a natureza estabeleceu entre os seres humanos a mais ampla diversidade no plano moral e intelectual, a sociedade, não levando isso em conta, equipara todos eles, ou ainda substitui a diversidade pelas diferenças e níveis artificiais de estado e posição, muitas vezes diametralmente opostos à classificação hierárquica da natureza. Nessa configuração, aqueles que a natureza colocou numa posição inferior encontram-se favorecidos. Os poucos, porém, que ela colocou numa posição superior, saem prejudicados. Por isso, esses costumam se subtrair da sociedade, na qual, quando se torna numerosa, prevalece a indecência. O que na sociedade desestimula os grandes espíritos é a igualdade de direitos e, portanto, demandas, no caso de desigualdade de capacidades e, portanto, de realizações sociais dos outros. A chamada boa sociedade permite qualidades de todo tipo, menos as espirituais. Estas são até mesmo contrabando. Ela nos obriga a demonstrar uma paciência sem limites com toda a estupidez, insensatez, incorreção e obtusidade. Por outro lado, as qualidades pessoais devem mendigar perdão ou se ocultar, pois a superioridade espiritual fere pela sua mera existência, sem qualquer interferência da vontade. Por consequência, a sociedade, chamada de boa, tem não apenas a desvantagem de nos apresentar pessoas que não podemos enaltecer nem amar, mas também a de não permitir que sejamos nós mesmos, como condiz com a nossa natureza. Antes, coage-nos, por causa da consonância com os outros, a nos encolhermos ou até mesmo nos desfigurarmos. Discursos e ideias brilhantes têm espaço apenas perante uma sociedade brilhante. Na sociedade ordinária, são simplesmente odiados, pois para serem apreciados, nela necessitam ser banais e obtusos. Em tal sociedade, temos que abrir mão, com difícil abnegação, de 3/4 de nós mesmos, para nos parecermos com os outros. Em troca, é claro que temos os outros. No entanto, quanto mais uma pessoa possui valor próprio, tanto mais ela considera que o ganho não cobre a perda e que o negócio resulta em uma desvantagem. Pois as pessoas, em regra, são insolventes, isso é, não dispõem de nada em seu convívio que indenize o aborrecimento, os desconfortos e os incômodos que provocam e a abnegação que impõem. Por isso, a maior parte da sociedade é constituída de modo que quem a troca pela solidão faz um bom negócio. Além disso, a sociedade, para substituir a superioridade autêntica, ou seja, espiritual, a qual não suporta e que também é difícil de encontrar, acolheu fortuitamente uma superioridade falsa, convencional, baseada em estatutos arbitrários, que se propaga tradicionalmente entre as classes mais elevadas e que se modifica como as palavras de ordem. É o que se chama de bon ton,
fashionables. Aqui vou fazer um parênteses, politicamente correto, né? Hoje em dia é conhecido como politicamente correto. Quando, porém, essa superioridade colhida com a autêntica, revela-se a sua fraqueza. Além disso, quando chega o bom tom, retira-se o bom senso. Afinal de contas, porém, cada um só pode estar em perfeita harmonia consigo mesmo, não com seu amigo, nem com sua amada, pois as diferenças de individualidade e disposição provocam sempre uma dissonância, ainda que mínima. Por isso é que a verdadeira e profunda paz do coração e a perfeita serenidade, esse bem terreno superior depois da saúde, são encontráveis unicamente na solidão e como disposição duradoura apenas no mais profundo isolamento. Quando o próprio si mesmo é grande e rico, desfruta-se o estado mais feliz que se pode encontrar sobre essa pobre terra. Sim, digamos claramente, por mais estreitamente a amizade, o amor ou o matrimônio enlacem as pessoas, no final, cada um é inteiramente sincero apenas consigo mesmo e no máximo com seus filhos. Quanto menos alguém, devido a condições objetivas ou subjetivas, necessita entrar em contato com as pessoas, tanto melhor estará. Se a solidão e o deserto não deixam sentir de uma só vez todos os seus males, permitem vê-los de modo abrangente. Por outro lado, a sociedade é insidiosa, oculta males enormes, muitas vezes incuráveis, por trás da aparência do divertimento, da comunicação, da fruição social e assim por diante. Um dos principais aprendizados da juventude deveria ser o de aprender a suportar a solidão, pois ela é uma fonte de felicidade, de serenidade. De tudo isso resulta que está em melhor situação aquele que contou apenas consigo mesmo e pode em tudo ser tudo para si. Cícero diz: quem depende apenas de si e em si mesmo coloca tudo, tem todas as condições de ser feliz. Além disso, quanto mais alguém tem em si, tanto menos os outros podem ser algo para ele. Um certo sentimento de suficiência é o que impede as pessoas que possuem valor interior e riqueza de fazerem os sacrifícios relevantes exigidos pela comunidade com os outros, para não falar em buscá-la com evidente abnegação. O contrário disso torna as pessoas comuns tão sociáveis e acomodáveis, é-lhes mais fácil suportar os outros do que a si mesmos. Acrescente-se, o que tem real valor no mundo não é estimado, e o que é estimado não tem valor. Prova e consequência disso é o isolamento de toda pessoa digna e distinta. Desse modo, será autêntica a sabedoria de vida daquele que tem algo justo em si mesmo. Quando, se necessário, consegue limitar as suas necessidades para manter ou ampliar a sua liberdade, conformando-se com o mínimo possível para a sua pessoa, uma vez que tem relações inevitáveis com o universo humano. O que, por outro lado, torna os seres humanos sociáveis é a incapacidade de suportar a solidão, e nela a si mesmos. Vazio interior e tédio são os que os impele tanto para a sociedade como para terras estrangeiras e para as viagens. Seu espírito carece de iniciativa para conferir movimento a si mesmo. Por isso buscam incrementá-lo através do vinho e, ao trilhar esse caminho, muitos se tornam ébrios. Justamente por isso, necessitam de constante estímulo de fora e do mais intenso, ou seja, dos seus semelhantes por natureza. Sem esse estímulo, seu espírito desmorona sob seu próprio peso e decai numa letargia sufocante. De modo semelhante, pode-se dizer que cada um deles é apenas uma pequena fração da ideia de humanidade, uma vez que precisa ser amplamente complementado pelos outros, para que, de alguma forma, resulte uma consciência humana completa. Em contrapartida, quem é um ser humano inteiro, um ser humano par excellence, representa uma unidade e não uma fração, tendo, portanto, o suficiente em si mesmo. Pode-se, nesse sentido, comparar a sociedade convencional com aquela música russa tocada com trompas, em que cada trompa tem apenas uma tonalidade e que somente através do encontro exato de todas surge uma música. Tão monótono quanto aquela trompa de uma tonalidade só é o sentido e o espírito da maioria dos seres humanos. Parece que muitos deles tiveram o tempo todo apenas um único e o mesmo pensamento e foram incapazes de refletir sobre qualquer outro. Isso explica não só porque são tão enfadonhos, mas também porque são tão sociáveis e preferem andar em bandos. O gregarismo da humanidade, a monotonia de seu próprio ser, os torna insuportáveis para si mesmos. Toda a estultice sofre o fástio de si mesma. Somente juntos e pela sua associação é que são alguma coisa, como aqueles trompistas. Por outro lado, o ser humano pleno de espírito compara-se a um virtuose que executa sozinho o seu concerto, ou também ao piano. Assim como se constitui por si só uma pequena orquestra, o ser humano pleno de espírito constitui um pequeno mundo,
e o que os outros são apenas por meio de uma interação, ele representa na unidade de uma consciência única. Como o piano, ele não é parte da sinfonia, mas é adequado à execução solo e à identidade singular. Se ele precisar interagir com os outros, só o pode fazer como voz principal, com acompanhamento, como o piano, ou para dar o tom na música vocal, como o piano. Entretanto, aquele que ama viver em sociedade pode inferir dessa comparação a regra de que o que falta em qualidade às pessoas com que convive precisa ser compensado, de certa forma, pela quantidade. O convívio com um único ser humano pleno de espírito é suficiente para ele. Mas, caso encontre apenas os tipos habituais, então é bom ter muitos deles, a fim de que, através da variedade e interação, obtenha algum resultado, por analogia com a mencionada música de trompas, e que o céu lhe dê paciência.